tratar de um tema aqui, senhor presidente, que tem sido constantemente repisado pela senadora Vanessa, embora ela não esteja aqui nesse momento, mas ela vai poder fazer o contraponto no outro momento, até porque aqui no Senado tudo que falamos fica nas notas taquigráficas e também fica gravado nos canais do YouTube e na própria Agência Senado. Muita gente já me perguntou, senador Paulo Rocha, o que essas moças, esses rapazes que ficam aqui na frente faziam, né? E aí eu tenho explicado, falei, olha, eles anotam tudo, escrevem tudo o que a gente fala. Então, aqui tudo que falamos vai para os anais do Senado, fica na história gravado. Mas eu tenho visto constantemente a senadora dizer que os deputados se venderam na Câmara dos Deputados, quando da votação da denúncia. Bem, eu, até por força de ter feito exatas, o meu primeiro curso na universidade, eu gosto um pouco de números e fui dar uma verificada sobre a questão dos números das emendas, porque foi tão repisado de que o governo teria comprado deputados. Como eu fui um dos denunciantes, na época representei o ex-presidente Lula, na época do impeachment, por estar recebendo parlamentares, também não poderia apoiar se isso estivesse acontecendo também aqui no governo. Então, eu fui atrás das emendas parlamentares. E cheguei à seguinte conclusão, e isso são números que estão à disposição de qualquer um que esteja nos assistindo. Então, nos rankings por partido, o PMDB aparece como o maior beneficiário das emendas empenhadas pelo governo federal nos últimos 2 meses. Seus deputados receberam 284,3 milhões de emendas. Então, não é que o deputado recebeu para pôr no bolso, mas para mandar para os municípios. Então, 12,1% do total. Mas sabe qual é o partido que fica em segundo lugar? É o PT. O PT fica com 266,4 milhões de emendas para serem destinadas para os municípios. E, na sequência, vêm os outros partidos, PP, PSDB e outros. Então, no geral, nós temos aqui PMDB 284 milhões, o PT 266, depois PT e assim todos os outros. E aí, só para resumir, o PMDB tem 63 deputados, o que ficou com a média de 4,5 milhões por deputado. Como o PT tem 58 deputados, a média do PT ficou maior. Então, ficou 4,59 milhões por deputado do Partido dos Trabalhadores. O PCdoB da senadora Vanessa Graziotin ficou com 49 milhões. Então, assim, o que se notou aqui com a fonte das contas abertas, se esses números estão lá, é que ou a liberação de emendas foi linear, ou o PT e o PCdoB venderam também seus votos. O que eu acredito que não seja verdade, porque se tivesse vendido, não tinha entregado. E eu não creio que esses deputados... Eu digo isso porque quando estava a ex-presidente Dilma no parlamento, eu sempre fui oposição aqui e a gente recebia as emendas, que são impositivas agora, normalmente, embora votasse contra o governo aqui. Esse mesmo sistema permanece. Então, vem as emendas que são indicadas todos os anos e foram liberadas as emendas. E no momento da denúncia, a senadora constantemente repisa que os senadores venderam os votos. E como os números aqui mostram, fica a pergunta aqui para a senadora se ela acha que os deputados do PT e do PCdoB se venderam, visto que está os números aqui de quem recebeu mais. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que falar aqui, porque senão fica uma injustiça com quem está simplesmente cumprindo o seu dever, e ali as pessoas podiam votar contra ou a favor, e não significa que a pessoa estivesse se vendendo a troco de voto. Outro ponto, senador Paulo Rocha, é que ontem lhe chamaram de Paulo Roberto, eu estou aqui já lhe chamando de Paulo Roberto também.
Mas nós lançamos aqui, foi feita a abertura, o lançamento da CPI dos maus-tratos, do qual Vossa Excelência também é um participante e conhece muito bem esse problema desde a época da CPI da pedofilia. Ontem o senador Magro Malta foi eleito presidente, tive a honra de ser eleito relator e agora mesmo comentávamos e falamos sobre o plano de trabalho que vamos traçar nessa CPI. E de repente as pessoas dizem, olha, senador, com tanta coisa para fazer, vocês ficam tratando aí de maus tratos, dessas coisas que não são tão importantes, porque tem gente que acha que isso não é importante. Mas a grande verdade é que se hoje os presídios estão lotados, é porque em algum momento o Brasil deixou de cuidar da geração anterior, dos pequenos, das crianças. E aproveito para dar as boas-vindas às crianças que estão aqui nos visitando nesse momento aqui no Senado Federal. Então, essa CPI, ela se baliza em estudos. E na própria CPI anterior, CPI da pedofilia que houve, embora o escopo dessa seja maior, é que universidades como Harvard, universidades como Oxford e tantas outras, e países como Canadá, França, Estados Unidos, chegaram à conclusão de que só tem um jeito de resolver o problema da segurança pública, é investir em educação e cuidando das crianças. E de que forma, e por que isso? Estudos comprovados da área da neurologia, da psiquiatria, deixam claro que existe uma janela de oportunidade e que o cérebro das crianças se formam, aliás, o cérebro do ser humano se forma ali dos 0 aos 6 anos. E que se nesse período houver traumas, houver obstáculos, essa criança vai ficar com um cérebro problemático, vai ter baixo índice de aprendizado e vai ser um adulto problemático. E é por isso que nós, como Legislativo, estamos empenhados. Um grupo de senadores investidos ali, obviamente, dos poderes agora da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, justamente para tratar desse assunto. Em que jeito vai fazer isso? Uma das primeiras pessoas que nós vamos estar ouvindo é justamente o presidente da República, Michel Temer. Por que isso? Porque ele é o principal formulador das políticas públicas e nós queremos ouvir o governo a respeito do que nós temos para a proteção das crianças. E por que nós estamos tratando disso? É porque antigamente a gente falava em um dos principais problemas, senador Paulo Rocha, era a pedofilia. Agora não, agora surgiu canais de automutilação, canais crianças suicidando. Por quê? Porque tem adultos ganhando com isso, com sites, canais fechados, justamente colocando em perigo as nossas crianças. E aqui eu falo diretamente com os pais. Está aqui hoje, está aqui também no plenário, nesse momento, o educador do meu estado, o parlamentar federal, o deputado Ezequiel, que foi secretário de Educação já, e também o defensor público, deputado Valtenir Pereira, que sabem muito bem do que estou falando aqui. Quando a gente vai numa praça ou num shopping, nós que somos pais, nós geralmente pegamos nas mãos dos nossos filhos. Para quê? Para proteger de qualquer perigo que tem ali, numa praça ou no shopping. Acontece que hoje nós vivemos em dois mundos. Existe o mundo virtual, o mundo digital, e existe o mundo real. Mas por incrível que pareça, Senador Medeiros, queria chamar a atenção das crianças que estão aqui nos ouvindo. A intervenção do senador, esse aqui é senador do Mato Grosso. Tem dois Mato Grosso do Sul, ele é o Mato Grosso. E o original. Esse pessoal aqui é da escola classe Riacho Fundo, rural, ensino fundamental. E ele está falando exatamente de uma comissão que nós criamos ontem aqui para tratar da violência e os maltratos contra as crianças. Presta atenção. E presta atenção noutra coisa. Vocês têm que dizer para o pai de vocês. Na política, aqui nesta casa, se decide tudo da vida do país. Mais orçamento para a educação, mais orçamento para a saúde, mais orçamento para a segurança, mais orçamento para tratar das ruas. Salário do professor. Salário do professor, etc. Tal.
Então, quando vocês escolherem o político, diz para o pai de vocês escolher bem, que ele vem aqui decidir exatamente a vida das pessoas. Muito obrigado, senador Paulo Rocha. E justamente dizíamos aqui sobre o escopo da CPI que vamos empreender daqui para frente. Porque, como eu dizia, quando você vai ao shopping ou à praça, geralmente os pais cuidam dos seus filhos. Agora, a internet, o mundo digital, é uma grande praça, aliás, é o mundo inteiro. E ali está sujeito as crianças a tudo que é perigo. Aí, de repente, os pais dizem, bom, eu vou cortar a internet, eu vou cortar as redes sociais, mas não adianta, o caminho não é por aí. Não podemos culpar a faca pelo corte. O que nós precisamos, na verdade, é observar, ver os sinais dos nossos filhos. Até porque, como eu disse, estudos comprovam que se houver obstáculo a esse desenvolvimento, nós teremos um futuro muito difícil. E é por isso que nós estamos imbuídos, nos próximos 4 meses, de trabalhar com afinco para que a gente possa chegar a bom termo e chegarmos a um relatório em que os culpados sejam, logicamente, levados às barras da justiça e que tanto a parte pública, tanto o poder público, os agentes políticos possam dar melhores instrumentos para os órgãos fiscalizadores, quanto também grandes plataformas digitais possam se juntar nessa luta para que a gente possa identificar os malfeitores digitais e, obviamente, termos o nosso público infantil e adolescente protegidos desses males que estão. Até porque o índice de suicídio entre adolescentes, entre crianças, tem sido muito grande e, por vezes, como os vídeos que já estão chegando na CPI, nos mostram, por vezes, feito suicídios ao vivo. Isso é um absurdo, não podemos permitir que essas coisas continuem acontecendo. Eu já partindo para o final, senador Paulo Rocha, quero dizer que amanhã estaremos no estado de Mato Grosso, também os deputados que estão aqui, deputado Ezequiel, deputado Valtani, enfim, a bancada do estado estará amanhã junto com o presidente Michel Temer para inaugurar em Lucas do Rio Verde a primeira usina de etanol de milho. Mato Grosso que teve uma super safra de milho, e quando tem uma super safra é bom para o país, deputado Ezequiel, mas para o produtor nem sempre é bom, porque com a grande safra o preço cai e ele acaba ganhando pouco. E agora, com essa usina que vai produzir álcool a partir do milho, isso vai ajudar a consumir a oferta e, óbvio, que os preços vão estar equilibrados, permitindo que o Brasil continue produzindo muito. Muito obrigado, senhor presidente.